Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem da psicoterapia que, olha, é bem diferente. Ela não está focada em diagnosticar ou consertar alguma coisa, sabe? O lance aqui é explorar as grandes questões da existência humana. A gente está falando da terapia humanista existencial. É uma jornada para entender o que significa ser livre, ser responsável e, no fim das contas, ser autêntico. E, para começar, acho que nada define melhor essa ideia do que essa citação do Sartre. Ela captura a essência de tudo. A vida não é um roteiro pronto, né? É mais como uma dança constante entre as decisões que a gente toma e os resultados que vêm delas. E é exatamente aí, nesse espaço, que a terapia existencial trabalha. Bom, para guiar essa nossa conversa, a gente tem uma estrutura bem clara. Vamos começar com a ideia central de escolhas e consequências. Depois a gente explora os pilares da existência, entende como funciona a relação terapêutica, qual o objetivo de se tornar protagonista da própria vida e, no final, deixamos algumas questões para reflexão. Então, começando pelo primeiro ponto, vamos direto na base filosófica que sustenta tudo isso. O foco aqui não é em técnicas prontas, mas sim numa maneira de encarar a própria vida. Então, o ponto crucial é exatamente este. A nossa condição como seres humanos é marcada por uma liberdade da qual não dá para fugir. É inescapável. A gente simplesmente não tem a opção de não escolher. E, claro, cada escolha que a gente faz vem junto com uma responsabilidade. É aí que a terapia existencial entra. Ela ajuda a pessoa a encarar, a lidar com essas verdades que são, fundamentais da nossa existência. Vamos em frente para ver como isso se desenrola na prática. Partindo daquela ideia central, essa abordagem se apoia em alguns conceitos que são chave. São os verdadeiros pilares que dão forma à nossa experiência no mundo. Esses 5 conceitos aqui são a base da experiência humana, pelo menos sob essa ótica existencial. Vamos passar por cada um deles, tá? Da autoconsciência até a busca por sentido, e ver como uma coisa vai se conectando com a outra para formar nossa realidade. O primeiro pilar, a autoconsciência, é basicamente o que nos torna únicos. Nós não apenas vivemos, a gente tem consciência de que está vivendo. E é essa capacidade de pensar sobre si mesmo que abre todo o leque de possibilidades de escolha. Logo depois vem a liberdade. E aqui não estamos falando de uma ausência total de limites, ok? Liberdade existencial é sobre o poder de tomar uma posição, de escolher uma atitude, de definir a direção da própria vida, mesmo com todas as circunstâncias que nos cercam. E há aquela história, né? Onde tem liberdade, tem responsabilidade. Ser responsável é parar de colocar a culpa nos outros ou nas circunstâncias e assumir a autoria da própria história. É se colocar como protagonista da sua jornada. Olha, a visão sobre a ansiedade aqui é algo que realmente faz a gente pensar. Ela não é vista como uma doença, uma patologia que precisa ser eliminada. Longe disso. Ela é entendida como uma parte inevitável da vida. Sabe aquela ansiedade existencial? Ela vem da consciência de que a gente é finito, de que nosso tempo aqui tem um limite. E é por isso que as nossas escolhas importam tanto. Essa ansiedade, na verdade, pode ser um catalisador poderoso para a mudança, sabe? Um empurrãozinho para a gente viver de um jeito mais autêntico. E por último, a busca por sentido. Nós, seres humanos, temos esse impulso fundamental de encontrar um propósito, de sentir que a vida vale a pena. E essa busca não é sobre achar uma resposta universal, mágica, mas sim sobre criar ou descobrir um sentido que seja pessoal, que seja autêntico para cada um. Certo, já entendemos os conceitos. Mas como isso tudo funciona na prática? Agora a gente vai explorar a dinâmica única que acontece no consultório. É uma relação bem diferente da terapia mais tradicional. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Na visão existencial, a pessoa não é um paciente que precisa ser consertado. É um cliente ou até um companheiro de jornada. O terapeuta não é aquele especialista distante, mas sim um outro ser humano que acompanha o outro na exploração da sua existência. Esse encontro é muito profundo. A grande tarefa do terapeuta é entender o ser no mundo do cliente, ou seja, o jeito único que aquela pessoa tem de existir e de viver a realidade dela. O foco está sempre no aqui e agora. E o mais importante, não existe um manual de técnicas. Primeiro vem a compreensão genuína da pessoa. Só depois, se for o caso, é que surge alguma intervenção. Então, qual é o grande objetivo de todo esse processo? A meta não é só eliminar sintomas. É algo muito mais profundo. É ajudar a pessoa a viver de forma mais plena, mais autêntica. O caminho terapêutico costuma seguir esses passos.
O objetivo é expandir a autoconsciência para que a pessoa consiga enxergar com mais clareza as opções que ela tem. Com mais opções, aumenta o potencial de escolha. E ao fazer escolhas mais alinhadas com os próprios valores, a pessoa começa a viver uma vida mais autêntica. É fundamental entender isso. O cliente tem um papel totalmente ativo. Não é alguém que recebe um tratamento passivamente. É a própria pessoa que decide o que precisa ser explorado, quais medos precisam ser encarados, que culpas precisam ser compreendidas. A terapia é o espaço dela. E essa frase do Viktor Frankl, nossa, ela resume o poder do sentido. Frankl, que foi um sobrevivente do Holocausto, e fundador da logoterapia, quando uma pessoa encontra um porquê para a vida dela, ela desenvolve uma resiliência incrível para enfrentar os comos, ou seja, todos os desafios e as dificuldades do caminho. E para a gente fechar nossa análise, vamos mudar um pouco o foco, da explicação para a reflexão. A terapia existencial é, antes de tudo, um convite ao questionamento. Então, vamos terminar com algumas perguntas para levar para casa. Essa primeira questão é um convite para pensar sobre o nosso poder de ação. Onde está o poder de moldar a própria vida? Está nas decisões que tomamos ou nas forças externas que agem sobre nós? A segunda pergunta nos faz olhar para o passado. Não para ficar preso lá, mas para entender a ponte entre as escolhas que foram feitas e quem nos tornamos hoje. Que momentos foram realmente decisivos nesse percurso? E para terminar, a pergunta talvez mais desafiadora. Qual é a relação de cada um com a própria liberdade? Assumir o poder de escolher pode ser bem assustador, mas também é o caminho para uma vida com mais propósito. A questão que fica é: o que significa de verdade abraçar essa liberdade e tudo que vem com ela?